Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Após uns dias de ausência por uma cirurgia que eu fiz, ainda estou em recuperação, mas eu estava com saudades de gravar algumas notícias para esclarecer os meus ouvintes, certo? Então, estou de volta. E olha bem, tá dando a maior celeuma essa acariação que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo com alguns daqueles que tentaram dar o golpe de Estado na nossa democracia. Exatamente isso. Inclusive, o ex-comandante Freires Gomes, ele afirma que o Bolsonaro discutiu a minuta do golpe igualzinha àquela que foi encontrada na casa do Anderson Torres, que era o secretário de Segurança e também foi ministro do Bolsonaro. Esse ex-comandante do Exército, o Marco Antônio Freires Gomes, na cariação que ele teve com o Anderson Torres, ele afirmou que o ex-ministro Anderson Torres, ministro do Bolsonaro, apresentou a ele e aos outros comandantes das Forças Armadas uma minuta de decreto com o objetivo de instaurar o estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. E o depoimento dele ocorreu no âmbito do inquérito que foi instaurado no Supremo Tribunal Federal, a mando da PGR. Agora, segundo Freires Gomes, a minuta que foi discutida em reunião no Palácio da Alvorada, no final de 2022, o conteúdo era semelhante àquela minuta que foi encontrada pela Polícia Federal em janeiro de 2023, na casa do ex-ministro do Bolsonaro, Anderson Torres. E tem outra. Os dois foram ouvidos junto, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E o objetivo era esclarecer as contradições entre os depoimentos anteriores e diferente do ex-ministro Anderson Torres, o como ex-comandante Freires Gomes, ele não está entre os envolvidos no golpe contra a nossa democracia. Ele não está envolvido no processo, mas ele foi testemunha. Agora, a proposta golpista que foi apreendida lá na casa do ex-ministro do Bolsonaro, o Anderson Torres,
previa a intervenção no Tribunal Superior Eleitoral e a criação de uma comissão militar com poderes sobre o processo eleitoral. Agora, houve duas observações, coincidentemente, com algumas mencionadas pelo ex-comandante do Exército. Agora, a cariação entre o Freires Gomes e o Anderson Torres, que foi inclusive conduzida pela Polícia Federal como parte das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Agora, além do Anderson Torres, há outros réus, incluindo o Bolsonaro. Agora, alguns de seus ex-ministros, como inclusive o general, aquele que está no bico do corvo, o Augusto Heleno, que era do Gabinete de Segurança Institucional. Está também o Braga Neto, que foi ministro da Defesa, e também o deputado federal, que é delegado da Polícia Federal, o Alexandre Ramage, que era ex-diretor da BIM, que fazia, inclusive, as investigações das pessoas que não concordavam com o pensamento do Bolsonaro. Isso na ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Agora, esse pessoal todo é muito, sabe o quê? Cara de pau. Que nem esse Anderson Torres. Na casa dele foi encontrada a minuta do golpe. O ministro Alexandre de Moraes perguntou se aquela minuta era a mesma. O Freires Gomes diz que a minuta que ele apresentou era igualzinha à que foi encontrada na casa do Anderson Torres. Porque o Anderson Torres está tentando, entendeu? Enrolar o ministro Alexandre de Moraes. Mas não tem como. Há prova suficiente para botar esse pessoal na cadeia por muito tempo. Agora, eu estou vendo que isso está demorando muito. E tem aquele ditado que diz assim: quando a justiça demora, não se faz justiça. E esse está sendo o caso, porque o Bolsonaro está sassaricando em por Brasil inteiro, inclusive fazendo campanha. E o Supremo Tribunal Federal, a PGR, inclusive a PGR ainda não denunciou o Bolsonaro nas investigações no processo do contrabando de joias e o roubo das joias do patrimônio público. Que o Bolsonaro meteu a mão na joia, contrabandeou para os Estados Unidos para vender e ganhar grana. Porque o objetivo desses golpistas todos é meter a mão no bolso do trabalhador. Principalmente o Bolsonaro, que nunca trabalhou na vida.
Bolsonaro nunca trabalhou. Ele sempre foi um parasita do Estado. Desde a época que ele quis explodir a tubulação de água da cidade do Rio de Janeiro, quando ele estava no exército. E por causa disso ele foi expulso do exército. Só que no exército existe lá uma falcatrua entre eles, que quando eles expulsam algum integrante do exército, o cara fica recebendo um salário, eles aposentam. E o Bolsonaro ficou recebendo uma grana, sem trabalhar, e nunca trabalhou, né? Parasita do Estado, e ganhou muita grana, porque no Brasil existe muito. Eu achava, na minha compreensão, eu achava que não tinha muito idiota no Brasil. Mas no Brasil tem muito. Tem idiota dá com pau. Não vê aí nos comícios do Bolsonaro? O pessoal parece que não enxerga. Foi feita uma lavagem cerebral na cabeça desses idiotas todos. Porque o cara que é bolsonarista, ele é idiota. Porque como é que pode acreditar num cara que quis dar o golpe de Estado na nossa democracia porque perdeu as eleições? Quer dizer, era incompetente porque estava no poder com toda a máquina pública e perdeu as eleições. Isso é ser incompetente. E o Bolsonaro, todos nós sabemos que ele é um incompetente, mas tem um porém. Ele quis dar o golpe para implantar no Brasil a ditadura militar. Por quê? Com a ditadura militar, ele seria o ditador, porque ele tem isso na cabeça. Agora, ele se esqueceu que nós já tivemos ditadura militar. E ditadura militar no Brasil, nós não queremos mais. Nós não queremos mais ditadura. Então, ditadura no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista. Certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.